Olá, irmãos. Nós vamos agora estudar a lição 11 da nossa revistinha, que o autor intitulou Desesperança e Suicídio. O texto básico que ele escolheu para a gente foi Números capítulo 11, dos versículos 10 a 15. Eu vou ler. Então Moisés ouviu o povo reclamar, todas as suas famílias, cada um à porta da sua tenda, e a ira do Senhor acendeu-se ainda mais. E aquilo pareceu mal aos olhos de Moisés. Então Moisés disse ao Senhor: Por que fizeste mal a teu servo? Por acaso puseste sobre mim o peso de todo este povo, porque não encontrei graça aos teus olhos? Por acaso fui eu quem gerou todo este povo? Eu dei a luz para que me dissesses: leva-o ao teu colo, como a ama leva a criança de peito, e isto até a terra que prometeste com juramento a seus pais? Onde eu encontraria carne para dar a todo este povo? Pois reclamam a mim, dizendo: dá-nos carne para comer. Eu não posso levar sozinho todo este povo, porque é pesado demais para mim. Se vais me tratar assim, eu te peço, mata-me, se tenho encontrado graça aos teus olhos, e não me deixes ver minha desgraça. Eu vou ler um pouco mais. Então o Senhor disse a Moisés: reúne 70 homens dos anciãos de Israel, que saibam serem anciãos do povo e seus oficiais, e leva-os até a tenda da revelação, para que estejam ali contigo. Então descerei e falarei ali contigo, e tirarei do espírito que está em ti, e o porei neles, e eles te ajudarão a levar o peso do povo, para que tu não o leves sozinho. Em primeiro lugar, irmãos, antes da gente entrar no texto, eu quero dizer que novamente nós estamos tratando de um assunto muito delicado. Eu não sou psicólogo, eu não sou um especialista no assunto, e mesmo por isso a gente não vai entrar nas dinâmicas específicas que envolvem a psique de quem está passando por pensamentos suicidas, mas isso não quer dizer que não tem, né? O texto mesmo que a gente leu não trata especificamente disso, né? Mas isso não significa que a gente não pode ter uma visão bíblica, informada biblicamente, sobre como a gente deve se portar no momento de muita angústia ou desesperança, tá? É isso que a gente vai tentar abordar na lição de hoje, que de novo é muito parecido, né, com o tema da última aula, mas a gente vai tentar focar no que seria mais um ponto de desespero, né, de desesperança, quando a esperança acabou, tá bom? Então, em primeiro lugar, eu acho que é muito interessante a gente reparar aqui nesse episódio que todos nós sabemos que Moisés era um homem de Deus. E isso não impediu que Moisés tivesse um momento de desespero. Às vezes a gente tem uma falsa ideia de que um homem de Deus, uma mulher de Deus, está sempre calmo, tranquilo e sereno, né? O calmo, sereno e tranquilo, né? Como dizia uma música antiga. Está sempre assim, numa boa, sem passar por angústias psicológicas ou dramas, ao ponto de querer desistir da vida. Então, eu acho que o texto é claro, Moisés já não aguentava mais, ele estava sobrecarregado, ele não estava dando mais conta de lidar com aquilo. E é muito interessante que ele vai até Deus com isso, e a forma como Deus responde. Deus não lhe dá um sermão. Deus não fala para ele: pô, Moisés, você não confia em mim? Que é isso? Né? A primeira coisa que o Senhor faz
é dar um jeito de aliviar as suas responsabilidades. Moisés estava se sentindo sobrecarregado, então fala com Deus, muito importante isso, né? Ele fala isso com Deus, e aí Deus fala, não, peraí, vamos dar um jeito, em primeiro lugar, né? Vamos dar um jeito, vamos ver o que a gente dá para fazer. E aí, vê ali uma forma de auxiliar Moisés. Então isso é uma lição para a gente, eu acho que é a lição mais básica. Se nós conhecemos alguém que está passando por um sufoco muito forte, a primeira coisa que a gente deve pensar em fazer, meus irmãos, é em como aliviar o fardo da pessoa, para depois tentar sondar ou conversar com a pessoa, ver o quão profundo é o drama que ela está passando, se foi só um momento de exasperação, que ela, né, já não estava, era o fim da picada, sabe, quando caiu a gota d'água, o dia estava daquele jeito, né, a pessoa não dormiu direito, de repente foi só um momento na vida dela, ou pode ser algo mais profundo, né? Então, mas essa conversa, eu penso que deve vir num segundo momento. Num primeiro momento, a gente deve fazer o que for possível para aliviar o fardo que a pessoa estiver passando. Então tá, muito bom isso, é muito legal esse texto para a gente pensar como um cristão também pode passar por isso e como uma primeira ideia para a gente abordar alguém que está passando por isso. Agora, eu queria ir além dessa questão, mesmo porque a revistinha aqui, ela não trata muito o texto, né? Ela vai falar de muitas coisas que, na verdade, eu penso, irmãos, que um pouco de bom senso a gente já pega, né? O que leva uma pessoa a querer pensar, a desesperar, né, da vida? Todo tipo de problema a gente sabe que pode surgir, né, no casamento, na área das finanças. A gente está enfrentando ainda essa epidemia, escândalo atrás de escândalo, e gente que é a favor do governo, gente que é contra o governo, divisões na nossa própria família, e a gente muitas vezes não sabe como responder. Às vezes a responsabilidade sobre os nossos ombros, né, quando nós somos aqueles que trazem o sustento para casa, pode estar pesando no momento agora que de repente perdeu o emprego, né, e não tem onde buscar auxílio. E, lógico, todas essas coisas vão nos esgotando, né? A quantidade de problemas psicológicos que tem surgido é impressionante. Eu tenho visto nas redes sociais, eu tenho visto conflitos escalando no trabalho, eu tenho lido matérias no jornal que tem falado sobre o aumento de problemas psicológicos que nós temos passado. Então, um momento muito difícil, muito delicado, né? Às vezes problemas que não eram tão grandes assim acabam se juntando junto com outros e vai formando aquela montanha e a gente não começa a perder as esperanças. Então, eu queria ir para um outro texto, para a gente analisar de uma outra perspectiva como pode ser um momento, ou como a gente deveria reagir num momento em que parece que não há horizonte. O texto não é bem sobre isso, mas eu acho que ele dá uma perspectiva interessante, tá? Que é quando Jesus é tentado no deserto. Então a gente vai ler Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4. Eu pensei nesse texto, irmãos, porque o momento do deserto é um momento em que parece que a gente está sozinho, parece que não tem recursos, né? Jesus foi lá para fazer um jejum, mas em algum momento ele teve fome, já não tinha mais o que comer. A presença de Deus parece que tinha sumido, né? O que dava para a gente perceber claramente não era a presença de Deus, né? Nessa experiência aqui na vida de Jesus, mas é a presença do diabo.
a sua voz límpida e cristalina, falando, sussurrando ali no ouvido de Jesus sobre o que ele deveria fazer. Então vamos ler. Eu vou começar Mateus capítulo 4, a partir do versículo 1. Eu vou ler até o versículo 11. Então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, sentiu fome. Então o tentador aproximou-se dele e disse: Se tu és filho de Deus, ordena que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus lhe respondeu: Está escrito, nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e disse-lhe: Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e eles te sustentarão com as mãos, para que não tropeces em pedra alguma. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo o levou ainda a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Eu te darei tudo isto, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Vai-te, Satanás, pois está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele prestarás culto. Então o diabo o deixou, e vieram anjos e passaram a servir. Então, o aspecto que eu acho que eu quero enfatizar a respeito da resposta de Jesus, ou da tentação, da voz demoníaca que estava ali no ouvido dele, é que ele começa assim: Se tu és filho de Deus, ordena que estas pedras se transformem em pães. E depois: Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Ou seja, o inimigo estava ali fazendo Jesus questionar algo que ele tinha acabado de ouvir do Senhor nosso Deus. Porque a tentação de Jesus aqui no capítulo 4 vem na sequência do seu batismo, que vem no capítulo 3, versículo 13, a partir do versículo 13. Vamos ler o batismo de Jesus. São 5 versículos. Então Jesus foi da Galiléia para o Jordão para ser batizado por João. Mas João tentou impedi-lo, dizendo: Tu vens a mim? Eu é que preciso ser batizado por ti. E Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então João consentiu. Depois de batizado, Jesus saiu logo da água, e viu o céu se abrir e o Espírito de Deus descer como uma pomba vindo sobre ele. E uma voz do céu disse: Este é o meu Filho amado, de quem me agrado. Então, Jesus tinha acabado de ouvir uma palavra do Pai, confirmando: Você é o meu Filho amado, de quem eu me agrado. E aí o inimigo veio num momento de necessidade, num momento em que talvez Jesus pudesse duvidar daquilo que o Pai tinha falado para ele. Porque Jesus, pensa bem, né, irmãos? Jesus estava no deserto. E ser filho de Deus, no contexto geral da Bíblia, tem uma conotação real. Quando a gente lê 2 Samuel capítulo 7, quando Deus vai prometer que o trono de Davi não ia se extinguir, ele dá a promessa de que Davi teria um descendente, né? Haveria o filho de Davi, que haveria um reino que não teria fim, né? E ele fala: e ele será para mim um filho. Então, o Filho de Deus, a partir da promessa davídica, começa a ter essa conotação real. O Filho de Deus haveria de ser um rei. Haveria de ser um rei, e um rei da linhagem davídica, né? Quer dizer, um rei muito importante. Na verdade, ele seria o rei de todo mundo, né? O resto das escrituras dão testemunho disso. Mas Jesus
que acabou de ouvir do Pai que ele é esse Filho de Deus, que ele poderia descansar nisso, no amor, né, que o Pai se agradava dele. Estava no deserto, não tinha nem o que comer. Né? Que palavra é essa que Deus tinha dado para Jesus? Que rei é esse que não tem nem como se alimentar, não tem servo nenhum, não tem nada, não tem onde reclinar a cabeça? Então, nós sabemos, né? Não havia chegado o momento ainda de Jesus receber todo o reino. Né? Toda a autoridade no céu e da terra ainda não lhe havia sido dada. Isso haveria de acontecer depois, na sua ascensão. E enquanto as promessas do Pai não se cumpriam na vida de Jesus, Satanás avançou. Satanás falou para Jesus não esperar para que o Pai fizesse o que ele havia prometido. Ele falou, todos os reinos são meus. Se você me adorar, é tudo seu. Vem que eu vou te dar essas coisas. Eu vou te dar agora. Você não precisa esperar por isso. Então aqui a gente toca num ponto muito importante do momento da tribulação. No momento da tribulação, parece que Deus esqueceu da gente. Nós estamos no deserto, parece que Deus não se importa conosco. As suas promessas demoram a se cumprir. E a gente tem que ser paciente, a gente tem que ser perseverante. Né? Em Romanos 5, a gente lê sobre isso, né? Que a tribulação produz perseverança ou paciência. Né? No grego, a palavra pode ser traduzida tanto como perseverança como por paciência. Por que, meus irmãos? E por que isso é importante? Porque a paciência vai produzir em nós um caráter aprovado. Nós não vamos alcançar grandes coisas que Deus tem para nós enquanto a gente não amadurecer. Muitas vezes. Tem muita coisa que Deus dá para a gente de graça, é só pedir que Deus dá. Mas tem coisa que Deus vai dar, mas a gente tem que esperar. A gente tem que esperar para ter um reino. Porque a gente precisa amadurecer até a gente poder governar. Por exemplo, né? Adão foi criado no jardim, ele foi criado bom, mas ele não foi criado maduro. Né? Toda a criação de Deus é boa, mas ela não foi criada amadurecida. Haveria de haver um processo para o amadurecimento. O inimigo haveria de vir, ele haveria de pôr a palavra de Deus em dúvida para a gente, e a gente deveria resistir. A gente deveria, no nosso caso agora, lembrar do dom do Espírito Santo que a gente recebeu na nossa conversão e da palavra que esse Espírito Santo colocou no nosso coração, de que nós somos filhos amados de Deus. É o Espírito Santo que testemunha no nosso coração de que nós somos filhos de Deus. E a gente precisa se lembrar dessa palavra que a gente recebeu e ficar firme nela e esperar que Deus se agrade da gente em Jesus. E nos transformou em filhos de Deus, que também havemos de herdar um reino. No final, não importa qual é a tribulação que a gente está passando, não importa qual é a vergonha pelo qual talvez a gente esteja passando, o peso pelo qual a gente está passando. Se Deus consegue tirar Jesus da sepultura, não existe buraco profundo o suficiente do qual Deus não consiga nos tirar. E no final, quando Jesus vier nos chamar pelo nome e nos confessar diante dos anjos de Deus, não vai ter vergonha ou problema ou situação que a gente não tenha passado agora que não vai que vai poder ser comparado com a honra de ser confessado por Jesus diante dos anjos e entrar na glória do Pai. E a gente está com Ele ali, e honrado, e Jesus falar, esse é meu irmão, né? E o seu nome é ser confessado por Ele, né? Por toda a criação, né? Então, eu acho, meus irmãos, que no momento da tribulação, a gente tem que fazer isso, a gente tem que lembrar das coisas que Deus já fez,
que são o começo daquilo que Deus está fazendo na nossa vida, né? A gente tem inclusive outros exemplos assim na Bíblia, por exemplo, Davi, que passou por dificuldade, mas ele se lembrava das pequenas coisas pelas quais Deus já tinha feito por ele, né? Lembra do episódio de Golias, né? Davi ia ter que enfrentar o Golias, mas ele falou, Deus já me entregou o urso na minha mão, ele vai me entregar o filisteu, né? Ele se lembrou de coisas, experiências com as quais ele já tinha passado com Deus, para se fortalecer pelas experiências que ele enfrentar agora, né? Deus não nos joga com tudo no pior buraco. Abraão teve que ir no monte sacrificar Isaac, mas ele já tinha passado por uma experiência de perder o filho antes, Ismael, né? Abraão amava Ismael e ele teve que mandar ele embora. E Abraão intercedeu por Ismael, né? E Deus prometeu fazer de Ismael uma grande nação também por causa da oração de Abraão. Então, Abraão já tinha passado por uma experiência traumática antes dele ter que levar Isaac para perder Isaac, né? Uma experiência muito pior ainda do que só mandar o seu filho embora, você agora tem que sacrificar ele. Então Deus vai nos preparando. Deus coloca o seu Espírito em nós. Deus fala com nós em nosso coração. E a gente, nesse momento de tribulação, tem que ficar firme, sabendo de que lá na frente Deus vai nos vindicar, Ele vai nos vingar, Ele vai nos restaurar, Ele vai nos colocar num lugar elevado, porque nós somos filhos de Deus e Ele não vai nos deixar no buraco eternamente. A gente precisa ser paciente. A verdade é essa. Tem muitas vezes que realmente está além aqui como no caso de Moisés, está além do nosso controle, está além das nossas capacidades de fazer alguma coisa. Mas tudo bem, Deus ouve e Deus não vai deixar assim. Deus vai trazer socorro, Deus vai, nem que seja necessário nos levantar da tumba, para a gente, e a gente vai ser levantado em glória. Tá bom, irmãos? Então, eu acho que basicamente é isso. Se algum irmão sente um desespero, sente alguma dificuldade muito grande na sua vida interior, está passando por um problema maior, assim, ou que a gente não pôde abordar aqui, mas eu gostaria de conversar a respeito, eu queria dizer que eu estou à disposição, tá? Eu também quero dizer que não passe por isso sozinho, né? Você é meu irmão, eu gostaria de poder te ajudar, né? Se for uma irmã que está passando por isso, pode procurar a minha esposa, Cíntia. Eu não conversei com o pastor antecipadamente, mas eu tenho certeza que ele também está aberto totalmente para conversar sobre isso, tá? Venha falar conosco, a gente vai ver o que a gente pode fazer para ajudar você. E lembra que a gente é uma família e que a gente precisa se apoiar nesse momento, tá bom? Então, por hoje só, espero por vocês no próximo estudo.